Olá, boa noite, tudo bem? Está no ar o primeiro episódio do BMPcast, esse projeto que nós idealizamos com muito carinho para vocês, profissionais da área da saúde. E esse podcast, o intuito dele é a gente levar muita informação valiosa e que a gente vai trabalhar ali na prática, gestões financeiras para a gente trazer mais eficiência financeira, tributária para vocês que são da área da saúde, soluções de proteção e também os aspectos jurídicos que impactam a profissão médica. Nesse episódio, a gente vai apresentar também quem é o BMP Group, quais são as empresas que compõem, o que a gente faz dentro do grupo, e um pouquinho das nossas soluções. E o que a gente também quer discutir é um pouquinho de planejamento financeiro, qual a importância de se ter, qual a importância de se ter uma boa assessoria aí na área da saúde, dentre vários outros temas. E para começar, não poderia ser diferente. A gente vai começar com o pé direito. E para começar com o pé direito, nada melhor do que apresentar os fundadores do BMP Group. Então, eu vou apresentar para vocês agora o grupo e os sócios. Hoje, quem está aqui participando conosco? Lucas Augusto Less, CEO da Bless Advocacia, formado em Direito pela Universidade do Alto do Vale do Itajaí, atualmente cursa MBA em Direito Tributário pela USP, com 3 anos de experiência no setor do agronegócio, hoje é responsável pela gestão da Bless Advocacia, um escritório jurídico tributarista e especializado na área da saúde. Lucas, seja muito bem-vindo e obrigada pela sua participação no podcast. Obrigado, Raquel. E também participa conosco aqui hoje o Thiago Lázaro, nosso CEO da MF8 Consulting. Tenho, inclusive, um carinho muito grande por ele. Formado em Economia pela USP, especialização financeira pela Fundação Dom Cabral, mais de 15 anos de experiência em instituições financeiras como Citibank, Santander, dentre outros, e há 8 anos lidera a maior empresa de consultoria financeira e tributária para a área médica do Brasil. Seja muito bem-vindo, Thiago. Obrigada também pela sua participação. Muito obrigado, Raquel. É um prazer estar aqui. E agora, compondo o outro lado, quero apresentar Guilherme Alvold, diretor técnico médico da Protidoc e também médico anestesiologista. Graduado em Medicina pela Unicamp, fez residência médica pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, em anestesiologia, professor na disciplina de ética médica do curso de medicina da Unicamp e atualmente cursando graduação em Direito pela USP. Seja muito bem-vindo e muito obrigada pela participação. Obrigado, Raquel. É um prazer estar aqui. E parabéns por ter estudado holandês, né, para falar meu sobrenome. Muito obrigada, eu estudei bastante. E por último, a gente tem uma estrela aqui no grupo. Alexandre Moreira, diretor comercial da Protidoc, formado em administração de empresas com especialização em inteligência de mercado, MBA em controladoria de finanças pela FGV e MBA executivo pelo INSPER. Trabalhou durante 15 anos também em instituições financeiras, tem isso em comum com o Thiago, inclusive, como BV Financeira, Itaú Unibanco, Banco Safra, e atualmente lidera o maior escritório da Prudential do Brasil, com mais de 120 corretores. E em julho desse ano, ele foi reconhecido pela Prudential Brasil como um dos maiores escritórios do mundo, pela excelente gestão de mais de 100 corretores e pelo resultado de 3.500 novas proteções em 2023. O reconhecimento foi destacado simplesmente na Times Square, onde passam mais de 360 mil pessoas por dia. Ele é o cara. Que isso. Obrigado, Raquel. Muito obrigada pela participação, Alexandre. É um prazer, inclusive, recebê-lo. Espero corresponder essa noite aqui com as perguntas. Não, vai com certeza, não tenho dúvidas. Segundo tópico que a gente quer iniciar agora o podcast é basicamente fazendo algumas perguntas para vocês conhecerem quem são os sócios e como foi, inclusive, essa transição de carreiras deles. Iniciando com o Lucas, que é o diretor da Bless. Lucas, eu queria te fazer uma pergunta. Como foi para você essa transição de carreira? Porque você vem do agronegócio, que era o que você trabalhava lá no Sul. Como foi fazer essa migrada para a área da saúde? Você sentiu muita diferença entre esses mercados? Eu comecei em 2017. Em 2016, eu entendi o mercado do agronegócio nessa parte tributária.
eu comecei com as restituições de crédito para produtores do agronegócio de Santa Catarina, que não tinham conhecimento, é algo complexo a legislação tributária, e aí por esse motivo eles acabavam perdendo dinheiro, ficava dinheiro na mesa com essa parte da restituição. E eu comecei a atuar nesse mercado da restituição de crédito. Quando eu me formei, em 2019, eu vim para Campinas, eu sou natural do interior de Santa Catarina, e aí conheci o Thiago, Júlia, do Grupo Mitfocus, que faziam trabalhos para a área da saúde. E nesse momento, conhecendo eles e entendendo um pouquinho dessa necessidade do mercado da saúde em restituições de crédito, eu entrei na Mitfocus para restituir créditos na parte tributária. Então, essa parte da transição, eu tive que sair da pessoa física, do produtor rural, para a pessoa jurídica de uma empresa médica. Então, toda a parte de contabilidade, toda a parte de impostos para empresas, porque no imposto de pessoa física, a gente trata principalmente de IR e ICMS no produtor. Para a parte de pessoa jurídica, a gente começa a navegar com mais de 6 impostos. Então, realmente, foi um período de buscar conhecimento, busquei cursos na parte de inteligência de negócios, busquei cursos em recuperações de crédito e venho até hoje atuando com essa parte de consultoria tributária. Excelente, Lucas. Obrigada, deu para entender, mas só queria fazer uma pergunta para o Thiago antes. Thiago, na verdade, não foi assim, ele te conheceu, né? Ele te entrevistou. Exatamente. Você precisava estar apto para contratá-lo. Foi uma surpresa para a gente, porque um belo dia chegou uma pessoa, né? Descobriu a nossa empresa e ela falou assim, olha, eu vim aqui conhecer a empresa de vocês, eu gostaria de trabalhar aqui. A gente falou assim, mas não tem nenhuma vaga aberta. E daí ele falou assim, não, mas não são vocês que estão querendo me contratar, eu que quero trabalhar aqui. Então, qualquer coisa, vocês abrem uma vaga para mim. A gente falou assim, olha, esse moleque aí tá bem audacioso, né? Vamos ver o que ele tem para falar. Ele sacou abriu uma prancheta e começou a fazer umas 30 perguntas pra gente. O que a gente fazia, como que a gente fazia restituição, como que a gente trabalhava na área da saúde. Depois que acabou a entrevista, ele perguntou, e aí, vocês acham que tem uma vaga para mim? É bom, hein, cara? Então, obrigada, Lucas, por compartilhar com a gente um pouquinho dessa sua transição. E agora, Thiago, queria muito te fazer uma pergunta. Você, que trabalhou durante muitos anos, né, em instituições financeiras, como foi para você migrar para a área da saúde? E eu também queria entender um pouquinho de como surgiu, inclusive, essa ideia de sair do mundo bancário e vir 100% para essa parte tributária e ainda mais sendo para médicos. Como surgiu isso na sua vida? Na verdade, eu já tinha tomado uma decisão, e já havia tempo que eu, em algum momento na minha carreira, eu iria sair do conforto do sistema CLT. E eu achava que, para sair do CLT, eu já tinha que ter alguma coisa programada, não ia simplesmente largar e abrir um negócio que eu não tinha conhecimento. Então, o primeiro passo foi, eu me associei a alguns amigos que tinham uma consultoria, inclusive, Lucas, eu fiz igual você, eu comecei no agronegócio. Então, que eles tinham uma consultoria no agronegócio e eu trabalhei 4 anos nessa consultoria. E, através da Júlia, que é a nossa sócia, ela teve a ideia de, como ela me conhecia e eu dava consultoria na área do agronegócio, ela falou assim, o agronegócio ele já está mais profissionalizado do que a área da saúde. Então, foi quando ela falou assim, olha, a área da saúde tem muita oportunidade de dar consultoria. Então, foi uma transição mais ou menos assim. Eu já estava, né, quando eu larguei o banco, o sistema CLT, eu já estava dando consultoria, porém na área de agronegócio, voltado para finanças. Quando a gente chegou para constituir, na verdade chamava Focus Consultoria, foi para focar na área da saúde, porque a gente sabia que tinha uma escassez, né, de bons profissionais que tinham entendimento dessa parte fiscal, tributária, financeira, para dar consultoria. Então, foi uma questão de oportunidade de negócio mesmo. A gente viu que já fazia isso bem feito no agronegócio e trouxemos para a área da saúde. E hoje a gente vai contar a história aqui desses 8 anos de consultoria na área da saúde. Excelente, obrigada pela sua contribuição também, Thiago. Muito interessante, inclusive, sua história e sua transição.
E agora eu gostaria de perguntar para o Guilherme. Guilherme, para você, na verdade, a pergunta é um pouco diferente, né? Porque eu já quero logo fazer duas. Como foi para você, né? Como está sendo, na verdade, essa transição de medicina para o direito? E o que te motivou a seguir para esse caminho? Tá, vou contar um pouquinho da minha jornada então, tá, Raquel? Eu sou anestesista, então desde 2015, 2017, eu tô na área da anestesia, que foi quando eu terminei a residência, né? E comecei a trabalhar com anestesia obstétrica. E obstetrícia, a gente sabe que é uma caixinha de Pandora. Pode acontecer um monte de coisa, tem muitos imprevistos, né? E no dia a dia a gente tem que lidar com uma série de situações que são desafiadoras, que são difíceis para nós mesmos de interiorizar, ter empatia com as pessoas que estão ali às vezes estressadas. E vendo tudo isso e vendo os problemas, né, que acontecem sim na obstetrícia, porque a maioria das pessoas conta as histórias felizes, né? Mas tem histórias às vezes mais dramáticas, mais complicadas, vamos assim dizer. Então, vendo todos esses problemas, eu pensei, poxa, como que eu faço para poder lidar melhor com isso, né? E poder responder, às vezes, à altura de pessoas que tiravam a gente do sério ou que, de repente, utilizavam de uma hierarquia, um poder para deixar a gente mais um pouco constrangido. Então, de repente, resolvi fazer direito. Achei que o direito poderia se encaixar na solução de todos esses problemas, né? E desde então eu venho juntando. Então, eu não estou fazendo uma transição. Estou juntando o direito junto à medicina, tá? E com isso eu quero fazer uma sinergia entre essas duas áreas. Quero trabalhar com direito em saúde, vejo que tem muita oportunidade para a gente poder explorar, tá? Faltam pessoas com boa formação, pessoas com um legítimo interesse e um bom conhecimento. E a partir daí, acho que vou conseguir direcionar um pouco mais minha vida agora com esses recursos que eu falei para você. Excelente, Guilherme. Muito obrigada por compartilhar com a gente. Quero deixar registrado que é um prazer, inclusive, trabalhar ali em conjunto com você. Tem sido muito bom. Obrigado. E, Alexandre, pergunta para você. Como foi aceitar esse convite de se tornar parceiro de uma empresa de soluções protetivas? Sim. E mais voltada para a área da saúde? Sim. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade, né? A primeira vez que eu falo num podcast, apesar de ser da área comercial, eu sempre trabalhei nos bastidores com consultoria com o cliente. E indo direto para a pergunta, foi super fácil, porque eu já faço isso há 20 anos, planejamento. Comecei com planejamento para empresas, nas instituições financeiras, e há 12 anos eu faço isso através da Prudential, que é planejar de uma forma inteligente imprevistos que as pessoas acham que nunca vai acontecer. E essa eu acho que é a palavra mais importante, né? Inteligência. Porque quando você usa uma prevenção para uma possível situação que vai acontecer, você usou da inteligência para diminuir o impacto. E na área da saúde, a gente presencia isso todos os dias. E aí vou trazer um pouco da pergunta que foi falada do seu empreendedorismo. O médico, ele é formado para poder cuidar de gente, mas ele não é formado para cuidar do negócio. E falta essa visão, muitas vezes. Que está tudo bem, porque ele tem que se tornar especialista em alguma coisa, assim como eu sou especialista em proteção e planejamento. Então, eu tento trazer essa ideia, esse viés para o médico, que muitas vezes não tem essa visão, porque ele está ali muito focado no desenvolvimento, inclusive atualização para poder entregar o melhor para o seu paciente, e é o que eu faço para entregar o melhor para ele. Em diversas situações, estou falando aqui do lado de um anestesista, que se perde o movimento das mãos, acabou a vida dele, profissional. Né? Não dá para poder fazer o operacional e ele vai ter que fazer de outra forma. E veio ao encontro junto com a ProtiDoc, que tem uma solução inteligente na parte jurídica para esses tipos de problemas. A gente já vive esse tipo de ambiente e o que eu venho aqui é entregar mais dessa expertise de como construir um planejamento correto dentro da realidade de cada médico, por isso que a gente faz um trabalho personalizado hoje. Então, mais uma vez, obrigado, quero contribuir. Já estou um pouco mais leve no ambiente aqui, com os meus amigos, e é isso, obrigado. Feliz, eu que agradeço, inclusive também tem sido um prazer trabalhar com você, e eu tenho certeza que vou aprender muito, porque, né,
É o melhor que Professor temos, de né? vendas. Um Nosso professor de vendas. É nosso professor de vendas, exatamente. E agora que eu já apresentei os fundadores e sócios das empresas do BMP Group, eu vou me apresentar. Eu me chamo Raquel, eu sou gerente de Growth do BMP Group, compartilho com eles já há quase 2 anos essa loucura que tem sido o nosso comercial. Eu sou a pessoa que, inclusive, sai para as vendas, então, para mim, tem sido um privilégio muito grande fazer parte desse grupo. Eu acredito muito, porque eu sei que é muito legítimo tudo que eles fazem, eu acredito muito neles, no potencial das empresas. Então, esse é um pouquinho do que eu faço dentro do BMP Group. E como aluna do Thiago, né? Nunca perdeu uma venda, né, Raquel? Ah, então, é difícil, porque meu professor é bom, viu? E aperfeiçoando agora com o Alexandre. Com o Alexandre, né? eu vou... Gente, A assim... gente vai fazer 2. Eu vou ficar terrível. Não, é com o Thiago e o Alexandre, gente, ninguém me segura. Eu vou dominar o mundo dos seguros. Mas, retomando, Lucas, eu queria te fazer uma pergunta agora. Quais são as principais dores aí do meio jurídico, né? Pensando na parte jurídica, que os médicos sentem nesse momento hoje? O que você vê com relação a isso? Legal, Raquel. Aproveitando o gancho que o Alexandre trouxe em relação à parte dessas dores, que o médico ele é treinado para a parte prática da medicina, da parte científica. Quando a gente traz isso para o contexto empresarial, o médico ele não tem essa visão de negócio. E os problemas hoje numa empresa, nós falamos em relação a planejamento tributário, que é o dia a dia, como que o médico ele pode vender os seus serviços com uma redução da carga tributária. Então, a gente fala de inteligência da área de negócios, a gente tem que falar de planejamento tributário, nós temos que falar de precificação, que é algo importante. Hoje, o preço que o médico cobra, ele é rentável? Porque a gente, às vezes, olha para essa prestação de serviço e só olha ao faturamento, não olha qual é a rentabilidade do negócio. Você que tem a expertise da área de investimentos, é algo essencial a gente falar de rentabilidade. E aí, quando a gente traz para esse contexto empresarial e a gente olha no dia a dia as relações jurídicas de uma empresa, na contratação de funcionários, tem a parte contratual, a gente tem as relações trabalhistas que podem gerar alguns problemas, por isso que é fundamental que o médico ele tenha noção de planejamento tributário, ele tenha uma noção do planejamento negocial. Então, precificação, a parte de contratos é muito importante, porque é como o médico ele se relaciona no meio jurídico. Vai fazer um contrato com o hospital, vai receber os seus repasses médicos, o seu plantão. Como que ele está recebendo? Ele tem segurança nesse recebimento? Esse recebimento ele está amparado por um contrato? Então, é algo no jurídico que a gente olha. Essa parte dos repasses, a parte financeira, a parte trabalhista e a parte empresarial. E a gente vai além. Depois que o médico ele se organiza numa empresa, ele tem essas relações contratuais bem estabelecidas, tem a parte do recebimento também por meio de contratos, como que o médico se relaciona com os seus demais sócios. Hoje nós sabemos que o mercado da medicina é organizado por meio de PJs, que é a sua empresa por meio de um contrato social, e a partir disso ele se relaciona com outros médicos. E nessa PJ, os médicos não criam, muitas das vezes, um acordo de gestão. Como que vai funcionar as suas responsabilidades? Como que serão as atribuições do dia a dia? O médico que sai de férias, ele recebe? Ele não recebe? Essas são algumas das dores que nós vemos hoje no dia a dia e da prática médica. Hoje, acordo de sócios, que aí você comentou um pouco sobre isso, você acha que é de extrema importância quando os médicos vão iniciar aí em 2, grupos, 3, né? Até mais sócios? Hoje, assim, um acordo de sócios é essencial quando a gente está falando de um grupo médico para regulamentar a gestão da empresa. Por quê? Se a gente está falando de que uma empresa ela tem que ter sustentabilidade, ela tem que analisar os seus custos, ela precisa ter algumas regras. E essas regras nós conseguimos definir por meio de um acordo de sócio. É um contrato que estabelece as regras de gestão de como que essa empresa vai funcionar. São regras que podem ser definidas e combinadas entre os próprios médicos. Excelente, obrigada, Lucas. Thiago, perguntinha para você agora.
Quais são os benefícios que os médicos podem usar hoje? Olha, nós aqui na MF8 e na Bless principalmente, a gente trabalha com duas frentes. Uma é a frente administrativa, aquela que a gente entra diretamente na Receita pedindo benefício. Hoje o principal benefício que tem na área médica se chama equiparação hospitalar. É um benefício para aquele médico que faz algum tipo de procedimento ou exame e exerce a profissão através de um CNPJ. Por exemplo, no nosso trabalho, a gente inclusive consegue buscar restituição desse imposto que foi pago a mais. A maioria dos médicos acabam sendo atendidos por contadores generalistas que não entendem especificamente dessas leis da área da saúde. Então, quando a gente entra dando essa consultoria, a gente, além de reduzir o imposto, a gente busca o retroativo. A título de informação, este mês de setembro, agora setembro de 2024, foi o mês que a gente mais conseguiu retroativo para os nossos clientes. A gente deve bater próximo aí a 5 milhões de reais de tributos devolvidos para os médicos. Eu acho isso maravilhoso, porque é um trabalho que a gente faz e a gente sabe que o dia a dia do médico não é fácil, é um dinheiro suado, às custas de muito trabalho, muito plantão, muita noite dedicada aí à medicina. Então, esse mês a gente bate o recorde aí, devolvendo quase 5 milhões para os médicos e grupos médicos. E o segundo principal que a gente utiliza acaba sendo através da parte jurídica, que é coordenada aqui pelo Lucas, que é o benefício do ISS. Hoje, são os dois principais benefícios que a gente acaba aplicando aqui dentro do nosso grupo. Excelente. E aí, Lucas, até passando para você, eu gostaria que você explicasse para a gente um pouquinho sobre esses dois benefícios tributários que o Thiago comentou. Eles são embasados em leis? Os médicos podem ter esses benefícios de forma segura? Hoje, sim, nós temos o benefício da equiparação hospitalar, como o Thiago citou. Ele é baseado em uma lei federal, no qual o médico que promove a saúde, ele faz procedimentos, exames, ele tem um diagnóstico. A partir dessa promoção da saúde, seria possível utilizar do benefício de equiparação hospitalar. É claro que toda empresa, quando a gente trata de planejamento tributário, a gente está falando de algo que é lícito, é algo que ele está embasado em lei, é algo que a gente pode, sim, reduzir a carga tributária e que nem todos os contadores sabem disso. E aí, por isso, a gente, quando identifica essas oportunidades, a gente devolve para esses médicos o retroativo. Então, realmente, é um trabalho assim, fantástico. Pela redução da carga tributária, a gente pode levar para os médicos 5% da economia de impostos. Então, olha só, se o médico hoje está pagando 20, 30 mil de impostos de RPJ e CSLL, ele pode reduzir isso para 8, de forma legal. O outro planejamento, você quer complementar? Não, eu queria complementar e fazer uma pergunta, que esse imposto, IRPJ e CSLL, quando os médicos fazem esse pagamento? Esse imposto é pago trimestralmente, mas assim, explicando de uma forma simples, se uma empresa médica fatura 100 mil reais por mês e paga lá 15% de imposto, a gente consegue reduzir para 10%. Então, ele tem economia de 5% sobre o faturamento. O que acontece ao mesmo tempo no ISS? Por exemplo, aqui onde nós estamos, na cidade de Campinas, o ISS é 5%. Então, a gente consegue reduzir isso, às vezes, para 1%. Então, uma empresa que fatura 5 milhões, 100 mil por mês, ele vai economizar 4 mil reais por mês em impostos. A gente faz um trabalho diretamente no faturamento da empresa. É legal também comentar aqui, Thiago, em relação a esses dois benefícios na área da saúde. Eles são aplicados hoje no regime. Então, no Brasil, nós temos 3 regimes tributários, começando com o Simples Nacional, indo para o lucro presumido e lucro real. Normalmente, a classe médica se identifica e está enquadrada no Simples Nacional quando começa a carreira, está faturando algo em torno de 25 mil até 40 mil reais. Depois disso, passa para o lucro presumido. Aí, entre essas duas oportunidades, que seria a equiparação hospitalar e o ISS fixo. E é importante falar que quando o médico tem uma sociedade apenas formada por médicos,
nós conseguimos acumular 2 benefícios, que dependendo da cidade, nós conseguimos levar para esse grupo em torno de 7% a 10% de economia legal. Então, é claro que os 2 benefícios possuem algumas condições para serem aplicados, mas hoje tem essa possibilidade de levar essa redução da carga tributária de forma legal. Excelente. Tiago, você comentou que tem a parte administrativa e a judicial. A equiparação, por exemplo, a gente aplica ela como? A equiparação, hoje, nós utilizamos ela basicamente via administrativo. Nós vemos um movimento de alguns escritórios de advocacia judicializando esse benefício de equiparação hospitalar. E como nós somos especializados, temos também um time de contadores e consultores tributários especializados na área da saúde, na maioria dos casos, e quando eu falo maioria, eu falo mais de 90%, não é necessário judicializar. Dá para fazer de forma administrativa e, inclusive, solicitar esse imposto pago a mais dos últimos 5 anos, de forma que o médico tenha acesso de forma administrativa desse retroativo que é acreditado na conta da empresa pela Receita. Excelente. Inclusive, esses quase 5 milhões que você comentou, a grande maioria, então, foi de forma administrativa. A Receita entendeu que deveria devolver o valor que foi pago? Sim. No caso deste mês, especificamente de setembro, a Receita pagou 100% na forma administrativa. Então, não envolveu a Justiça, foi pago por Pix na conta corrente da clínica ou da empresa médica. Excelente. E, Lucas, o ISS, ele dá para fazer de forma administrativa ou a gente sempre vai precisar judicializar? Ele pode ser feito hoje de forma administrativa. Quando a gente está falando de acumular equiparação hospitalar, aí precisaria judicializar esse benefício, porque as prefeituras, os códigos tributários, eles não possuem um requisito que seria o enquadramento da empresa. Por isso, qual que é o nosso trabalho? Levar isso para o judiciário, pedindo para que considere a lei federal e não a lei do seu município. Então, se você é médico, tem a equiparação hospitalar e você não utiliza do ISS fixo, esse é o momento. Nós também vamos abordar a questão da reforma tributária, que vai impactar diretamente no seu caixa. É algo muito importante nesse momento. É um momento de planejar quais serão os próximos passos, porque daqui 17 meses nós estamos começando um novo momento no tributário, a reforma tributária. Isso vai impactar diretamente o caixa das empresas médicas. Excelente. Eu ia até te fazer essa pergunta mais no final, mas como você já comentou, eu queria que você explicasse um pouquinho mais sobre a reforma, assim, o que você vê, quais serão as principais mudanças e, como você comentou, vai ter um impacto significativo, então, sobre as produções médicas, né? Exatamente. Hoje, falando de algo que vai acontecer, já está definido que a reforma ela vai impactar todos os setores da economia, principalmente os médicos, que nós teremos um aumento da carga tributária de pelo menos 4%, de pelo menos. Então, vai de 4 até 10, vai depender de cada situação. Por quê? A reforma tributária ela vai ser pautada no dia a dia da empresa. Porque hoje, quando você está no lucro presumido, você está no Simples Nacional, não são analisadas as despesas da empresa. Por isso que na reforma tributária está se buscando olhar o estímulo para que você olhe a rentabilidade do negócio. Por quê? Quando a gente fala de reforma, seria um IVA, que a gente teria a aplicação do IVA, que ele olha a sua rentabilidade e tributa a sua rentabilidade. Hoje, não é assim. Hoje, você tem uma empresa do lucro presumido e do Simples, simplesmente você fatura e aplica a alíquota. Independente se dê lucro ou não, você vai pagar para o governo. Então, esse é um ponto muito importante que a gente olha para a reforma, você está olhando para a sua rentabilidade? O seu negócio é lucrativo? Que é uma visão do Alexandre que, olha, em relação à visão do negócio, esse cara está preparado para a reforma tributária? Excelente, obrigada, Lucas. Queria te fazer uma pergunta, Guilherme. Você poderia explicar para a gente qual é a importância de se ter uma proteção jurídica e documental na área médica? Raquel, para começar, em primeiro lugar, a gente tem que ter em mente que
uma das poucas coisas que o médico tem medo é de um processo, tá? Isso todo mundo tem que saber. Médico tem medo de processo. Eu, como médico, pelo menos, morro de medo, tá? Bom, partindo então desse princípio que o processo seria o terror dos médicos, então imagina, um médico que recebe uma intimação ou ele recebe alguma carta, uma citação para que ele compareça em juízo, enfim, ele recebe um processo, tá? Ele tem que procurar um advogado, ele tem que procurar um perito, e se ele não tem alguém de confiança, ou se ele não tem, de repente, um grupo, um escritório que ele já tenha uma conexão, que ele já tenha essa confiança mesmo, fica difícil, né? Porque quem que vai entender do dia a dia dele? Quem que vai entender das coisas que aconteceram, etc. É muito difícil para o advogado sozinho, né, entender tudo que se passou na circunstância que o médico foi acusado ou que o médico está tendo que se defender ali. Então, ter um grupo que seja forte nisso, que traga essa confiança, é muito importante. E é o que estamos tentando propor aqui, né? Estamos conseguindo, inclusive. Esse é um primeiro ponto. Então, de proteção jurídica, a gente pensa em tudo que o Lucas falou, dos exemplos, né? Mas principalmente essa questão da confiança, de ter alguém como referência para esse médico. Coisa que hoje em dia não existe tanto, né? Difícil um médico falar que ele tem uma pessoa ou outra. Enfim. Agora, da proteção documental, é interessante que ela traz um novo panorama agora. Existem os processos clássicos por erro médico, etc., que a gente fala de negligência, imperícia, imprudência, o médico errou. Tá? Só que hoje em dia existe uma nova entidade, podemos dizer assim, que se chama negligência informacional. O que significa isso? Então imagina um médico, ele vai fazer uma cirurgia, ele vai fazer um procedimento, tá? Via de regra, ele deveria passar um termo de consentimento. Tiago já deve ter ido no médico, Lucas, Alexandre. Existe um termo de consentimento quando você vai fazer uma cirurgia, mas não são todos os procedimentos que o médico faz isso. Os médicos às vezes não têm o hábito de fazer esse termo, tá? Que deveriam fazer para tudo, e quando fazem, é um termo às vezes ruim, incompleto. Eu casei ano passado, na verdade faz 2 anos, perdão, esposa, e aí eu tive que assinar um documento de 17, 20 páginas. Aí quando vai operar, quantas páginas que tem, Thiago? Olha, outro dia eu vi um de uma página. De uma página, uma, 2. Será que a gente está dando o valor correto para essa documentação? Então, voltando, imagina o paciente que gostaria de ser informado, gostaria de saber de todas as complicações, vai lá, assina o termo de uma página, que não vai acontecer nada com ele, opera, e aí, de repente, ele está paraplégico, ou ele está com uma lesão nervosa, ou alguma outra complicação. O médico falou isso para ele? Ou o médico abordou isso? Estava escrito no termo de consentimento dele? Muito provavelmente não. E é isso que a gente chama de negligência informacional. Então, hoje em dia, boa parte desses processos são por conta de uma inadequação dos próprios documentos. Tá? Então, essa proteção documental que hoje em dia tem se discutido bastante, nada mais é do que passar por um especialista, né? Um advogado ou alguém que tenha esse bom trânsito, um advogado e um médico juntos, que é o que a gente faz aqui, para validar o termo da melhor forma possível. Não para beneficiar o médico, mas para o paciente mesmo se sentir mais seguro e melhor informado, porque é um direito, inclusive, do paciente. Tá? Excelente. E Guilherme, falando um pouquinho sobre especialidades, qual a especialidade que você vê assim, que tem mais riscos ou que você vê que tomam mais processos e que esses médicos deveriam sim buscar mais essas proteções para evitar esses processos, já que eles têm tanto medo? Geralmente, Raquel, são essas especialidades em que você espera resultado, tá? Ou porque o resultado às vezes é prometido, oferecido de uma maneira sedutora, né? Então imagine uma cirurgia plástica. Você vai naquele cara que parece que vai fazer o melhor serviço do mundo. Aí você já tem uma expectativa de resultado. Essa expectativa é quebrada. Ela é frustrada. Frustrada, né? Exatamente, Thiago. Apesar da responsabilidade do médico ser de meio, a depender do que ele faz, ele pode responder por um resultado que não esteja na adequação que o paciente vislumbrava, que ele criou. Exatamente. Então, cirurgia plástica é uma delas.
dermatologia, que faz, às vezes, algum procedimento estético também, mas a gente vê também obstetrícia. Obstetrícia, a gente também quer um resultado que é o bom nascimento, né? Quem vai numa maternidade nunca vai pensando, nossa, Pode ter alguma complicação. Tudo bem se não nascer tão bem. Não, a gente quer que seja perfeito, né? Inclusive, essa idealização é até problemática. Tem pessoas que vão para ter um parto e tem pessoas que vão para ter um filho. Tem uma diferença nisso, mas não é o objeto de discussão hoje. Mas existe uma expectativa de todo mundo que o nascimento seja perfeito. E não é assim. Parto dá problema, parto... Não é à toa que trabalho de parto, ou aquela expressão foi um parto, traz essa conotação de dificuldade, de sofrimento, etc. Muitas coisas podem acontecer e coisas imprevisíveis, né? Então, obstetrícia, cirurgia plástica, essas são as mais processadas, assim, as mais demandadas hoje em dia. Excelente, obrigada. E, Alexandre, eu queria fazer uma pergunta para você que você domina muito, que é o que você já faz há vários anos. Qual a importância de um médico ter proteção financeira? Boa pergunta, mas antes aqui, ó, olhando para a câmera, você que é médico, se você não entendeu que você tem que ser tratado por um especialista, você está com algum problema. Né? Porque se você perceber, até na medicina a gente tem especialistas em cada área. E a gente está falando aqui de planejamento tributário, de proteção jurídica e de seguro. E quando se fala em planejamento, geralmente o latino, não só o brasileiro, ele vai tratar alguma coisa depois que aconteceu. Né? Quantos de vocês já foram numa consulta para falar assim, eu quero fazer um planejamento da minha saúde? Nenhum. A gente vai lá para tratar uma doença e buscar uma cura. E aí isso é muito mais caro e muitas vezes é irremediável. É irreversível. Então, partindo desse pressuposto e respondendo a pergunta, é importantíssimo, mas não é cultural. Por isso que você precisa de um especialista para cada área. Pegando esse gancho, né? O seu tempo também é precioso. Imagina você... geralmente a gente fala assim, eu tenho que fazer as coisas para depois correr atrás e depois... Você tem que parar um tempo na sua vida. Olha para mim que eu estou falando com você. Brincadeira. Você tem que parar um tempo na sua vida para planejar o seu negócio, porque os impactos são absurdos. Trabalho com isso há 20 anos. Seu negócio e sua carreira, né? Começa pelo negócio, impacta na pessoa e depois impacta na família. Porque tudo envolve dinheiro hoje. Né? A falta disso, uma proteção jurídica, pegar um médico que sofreu um processo e vai ter que responder com patrimônio, é falta de inteligência no negócio e falta de planejamento. E o que a gente faz aqui, quando a Raquel fala assim, olha, me segura que eu vou ser a rainha do seguro, é maravilhoso ouvir isso. Só que quem está ouvindo do outro lado falar a palavra seguro, ele entende que é um custo, é uma despesa, ele entende que sempre vai ser, que estão tentando me empurrar alguma coisa. Nosso papel é facilitar a sua vida, como você facilita a nossa na hora que eu tenho algum tipo de problema. Só que se você quiser se antecipar o problema que pode acontecer e sair muito mais barato, é fazer um planejamento com um grupo como esse. E complementando, Alexandre, o que você comentou, e aqui eu também direciono para você, para o médico, que como a gente está acostumado aqui a entrar na parte contábil, fiscal, todo médico que eu sinto, ele faz um plano de saúde, porque ele sabe os riscos que são envolvidos na área da saúde. E nós aqui somos especialistas na área de finanças, na área de seguro, em proteger você financeiramente. Então, às vezes, o médico ele fica muito preocupado em se proteger na área da saúde. A primeira coisa quando ele abre, por exemplo, uma empresa, ele, eu vou fazer meu plano de saúde. Sim. Só que ele, às vezes, tem um conhecimento tão grande da área da saúde que naquele momento, talvez seja mais necessário ele proteger financeiramente ele, porque ele está começando a carreira dele. Imagina se ele tem um problema, ele já começa quebrado. Sim. Ele já começa tendo que pagar dívida. E ele fica preocupado em fazer um plano de saúde, sendo que ele tem o domínio do que acontece na área da saúde. Então, eu gostaria que você refletisse sobre isso, porque nós sabemos o quanto que a parte financeira pode impactar, inclusive, na sua saúde. E você falou só de recuperação, né? A gente está falando aqui de evitar uma despesa ou dilapidação do seu patrimônio inteiro. Você estudou lá 5, 10, alguns até 20 anos estudando para poder se especializar e, de repente, por uma falta de um detalhe, porque as coisas acontecem por um detalhe, você coloca a sua carreira em risco.
quantos já sofreram um processo ético que você já buscou, né, entre outros. E, resumindo, do planejamento para o especialista, o primeiro passo é assim, ó, você está tendo a oportunidade de ouvir 4 especialistas de mercado, 5 com a Raquel aqui que compõe essa mesa, que cada um entende de uma área e compõe um serviço completo que você tem que ter. Não adianta cobrir a cabeça e descobrir o pé. Se está curta a coberta, tem que ajustar, por isso que ele é personalizado. E essa expertise no que a gente faz hoje, né, é direcionada para você, para o seu público. Se você não está falando com um generalista, com todo respeito a quem faz tudo, mas geralmente não faz nada direito. Então é melhor que a gente foque como está sendo feito, né? Cada um na sua área, trazendo isso para poder entregar o melhor para você dentro de um pacote de soluções. Então conte com a gente, isso vai passar num canal, imagino. Sim. Então você pode acessar esse canal e seguir, porque as dicas vão acabar trazendo mais experiência para você. Mas você não precisa perder tempo estudando. Você já investiu muito tempo na sua área de atuação, você vai investir mais 5 anos sendo um advogado, mais 2 de especialização tributária e mais os 10 que o Lucas tem de experiência fazendo isso e tendo resultado. Qual é a vantagem? Que ele tem uma amostragem de pelo menos mais de 1.000 clientes que ele conseguiu ter êxito. E você vai perder tempo com isso, né? Investe tempo na sua área onde você tem resultado, contando com especialistas que possam te ajudar a fazer isso. E aqui tem bons especialistas para poder te ajudar. Sim. Alexandre, você falou uma coisa muito interessante que eu acho que leva a gente a refletir. Eu queria ouvir um pouquinho de você sobre isso. Você comentou que as pessoas não se conscientizam. Então, a parte de vender seguros, que é algo, inclusive, que eu estou entrando agora, o seu trabalho, né, o nosso trabalho como um todo, é primeiro, então, conscientizar para depois a gente vender. A gente precisa mostrar para eles essas importâncias. É o que você faz hoje, basicamente. Então, assim, ó, só primeiro, né? O combinado era você fazer uma pergunta, agora vai sair mais caro. Registra aí, tá bom? Porque eu sou comercial. Coloca na conta do BMT. Mas sim, porque a gente lida com um tipo de acesso que 95% do que eu faço, que é entregar uma solução, né? Apesar de falar a palavra venda, que fica um negócio mais forte, vem através de uma conscientização emocional. De levar ele a refletir sobre situações que não aconteceram, mas geralmente a gente já presenciou. Vou pegar um exemplo, né? Hoje a gente almoçando, a gente comentou, né? Sobre um ocorrido. Sim, né? De uma falta de um falecimento, né? De um bom instrumento jurídico. Sim. Que pode ser uma pólice, que pode ser um contrato, a gente pode chamar de como for, mas um instrumento jurídico. Que dê uma segurança, né? Isso, dentro de possíveis situações que ele teria que pagar com o bolso. E aí é o custo de viabilidade. Você prefere pagar com seu dinheiro ou com uma pólice? E a vantagem, de novo, né? Não é só ter o seguro, porque a gente pode falar de seguro de responsabilidade civil, seguro de sucessão, em diversos, né? Até no desenho da estrutura societária, das regras de saída, enfim, diversas coisas a gente pode colocar instrumentos de proteção para esse cliente. E o ponto, quando eu quero trazer essa reflexão, é do tipo, faça com uma pessoa que tem um entendimento sobre isso. E aí a gente consegue refletir para diminuir o impacto. Porque de todas as formas, só na parte, eu não vou falar na parte bancária, mas na parte dessa de seguro, eu devo ter feito mais de umas 6.000 visitas. Visitado e conhecendo histórias, e a gente sempre deixa a decisão pro cliente, porque é o bolso dele, né? Se ele prefere, ótimo, parabéns, né? Eu acho um risco, mas a gente consegue ajustar isso de uma forma personalizada para que ele não entenda como um custo e faça uma troca de despesa. Eu faço isso ou aquilo. A ideia é que ele tenha isso sempre alinhado com a estratégia ali tributária, que ele possa ter um bom contador médico que entenda disso, mais associado à parte de proteção, que é o que a gente faz. Excelente. Eu até te perguntei isso porque a Mayara, que é uma das pessoas que trabalha com você, Sim. ela é maravilhosa, registra aqui, Exato, tá? Minha esposa. Sua esposa maravilhosa. A gente teve a oportunidade de conversar da última vez que estive no seu escritório. Sim. E ela foi mais para esse lado no início, né? De me conscientizar, de falar um pouco sobre as importâncias. Eu achei isso muito interessante, muito legal. Então, inclusive, queria agradecer aí. E agora, eu quero fazer uma pergunta para você, Thiago.
inclusive veio do nosso grupo, dos nossos colaboradores. Eles querem entender um pouquinho de como foi, na verdade, qual o maior desafio de empreender hoje, no Brasil principalmente? Olha, empreender, essa pergunta é excelente, porque nós estamos aqui falando da área da saúde e da área médica. Empreender, primeiramente, envolve riscos, que a gente tem que saber mitigá-los ou administrar esses riscos. Então, o que a gente tem visto muito, principalmente na área da saúde, que o médico se forma médico e não foi ensinado na faculdade que ele iria ter que empreender, que ele iria se juntar em grupo. Nós temos aqui o Guilherme, que é anestesista, ele sabe que a profissão a especialização de anestesiologia, normalmente eles se juntam em grupos. E daí é tudo que o Lucas estava falando aqui. Daí você tem que saber de tributo, você tem que fazer um acordo de acionista, você tem que fazer talvez um seguro de sucessão para o seu grupo, porque alguém ali pode ter algum problema, e depois essa sociedade pagar este grupo. Então, assim, empreender envolve você, primeiro, entender os riscos, segundo ponto, buscar especialistas e soluções que te ajudem em empreender, em montar uma empresa. Então, eu já falo assim, primeiro ponto, eu vou empreender. Para você empreender, hoje, no Brasil, obrigatoriamente, principalmente na área da saúde, você precisa ter um CNPJ. Então, primeiro ponto, abra um CNPJ com uma empresa especializada, que saiba o que é abrir um CNPJ na área da saúde. Segundo, se junte, ou busque ajuda de pessoas que entendam do seu negócio, de parceiros que sejam especialistas, que vão encurtar o erro, porque empreender é uma curva de aprendizagem. E quando você se junta, ou pega assessoria de pessoas que já passaram por isso, você encurta a sua curva de aprendizagem. Excelente, Thiago. E eu acho que um ponto muito positivo, que todo mundo te elogia nesse mesmo ponto, Thiago, meu chefe, inclusive, e eu acho que impacta em qualquer empresa, principalmente quando são clínicas, é a parte de gestão de pessoas. Isso eu vejo que você lidera muito bem dentro do grupo, né? Você consegue ali transitar entre todo mundo e consegue, inclusive, sanar ali as dores das pessoas naquele momento, dar uma sugestão, enfim. Queria ouvir um pouquinho de você. Na verdade, assim, que você desse uma dica para os médicos que têm clínica, que hoje a gente visitou, inclusive, uma cliente, ela trouxe essa dor. A gente tem ouvido muito isso, inclusive, dos últimos clientes, né? E aí que você desse uma dica aí para eles de como é fazer essa gestão de pessoas e se você fez algum curso, se é algo natural. Não, eu acho que assim, gestão de pessoas envolve muito comunicação, melhorar a comunicação, ter uma política de comunicação. Hoje, por exemplo, essa semana especificamente, a gente estava analisando softwares que já são especializados em gestão de pessoas na área da saúde. Então, quer dizer, cada vez mais a tecnologia está entrando para facilitar a gestão de pessoas. E quando o médico vai empreender, principalmente quando ele vai abrir a clínica dele, isso eu posso dizer aqui, daí entra na parte do empreender, ele vai ter que lidar com gestão de pessoas. Posso dar uma contribuição, pode Thiago? dar. Assim, ó. Eu queria dizer que eu já ia te fazer essa pergunta, tá? Porque eu sou ansioso. Eu tento é que você falou que era pra fazer só uma. Tá bom. Essa aqui vai de brinde, não precisa pagar. Excelente, exato. Ele pegou o gosto pelo negócio. Brincadeiras à parte, assim, ó. Também tomar cuidado com algumas coisas, né? Erros pequenos, mas que são gigantescos os resultados. Exemplo, você falando exclusivamente para empreendedor, porque assim, o cara que quer se tornar empreendedor, ele quer alcançar um resultado maior do que ele teria sozinho ou trabalhando para alguém. Primeiro que ele já é corajoso. E parabéns para quem determina empreender numa estrutura de diversos problemas que a gente falou aqui, de risco jurídico, tributário, entre outros, ok? E aí vem o segundo ponto, que para você crescer, você tem que montar a estrutura de pessoas e time. E as pessoas pensam diferente e geralmente agem diferente. E para você ter uma metodologia, pelo menos na minha parte, né, que ali estou sempre lidando diretamente com pessoas da área comercial, é gerar uma forma de atendimento via treinamento. Então, se você quer que sua recepcionista receba bem aquele paciente, você tem que dar um protocolo de treinamento e acompanhar isso. E o médico, de novo, né, ele é especialista no atendimento da doença. Ou ele aprende a fazer isso, que vai demorar tempo, ou ele delega. Mas não dá para ter uma expectativa que isso vai acontecer de forma natural. E não vai. Esse é o ponto, né?
Até porque quando a gente está falando assim de empreender, esse não sei se vocês sabem, é o segundo maior sonho das pessoas. O primeiro flutua entre ter uma casa própria e renda passiva, né, de viver de aposentadoria. O segundo é ter um negócio. Então, todo mundo quer ter um próprio negócio para alcançar o primeiro sonho, de ter a liberdade financeira. Só que muitas vezes esses negócios não dão certo pela falta de processo ou pela falta de organização, você tem de planejamento, que você falou, a parte financeira, né? E você teve uma sorte de um cara talentoso como esse bater na sua porta. Você devia aumentar o salário dele. Isso é bom duro, mas você pode aumentar, tá bom? Denúncias. Isso não vai acontecer sempre. Geralmente isso tem uma taxa de conversão. Você tem que entrevistar pelo menos 100 pessoas para achar um talento. Olha que absurdo, né? Então você vai errar 100 vezes para achar um cara bom. Que é um outro desafio, né? Ter assessoria para poder achar o perfil correto para aquilo que você quer. Porque imagina você colocar uma recepcionista, sendo que ela não tem o perfil de gostar de gente. Olha que loucura. Ela vai tratar mal a pessoa que está sendo recebida. Porque e tem esses perfis. Tem metodologias para isso, o perfil DISC, entre outros. Só uma contribuição que também a responsabilidade é entender isso como uma cadeia. E aí ajustando os detalhes, desde a constituição até como você quer sua marca, como você quer o processo, quem aqui está trabalhando com você, a visão do negócio, para onde que ele vai indo. Então são coisas que eu penso que eu acho que faz sentido na administração. Aproveitando isso, Alexandre. Pode pedir o salário, viu? Aproveita. Era você mesmo. Aproveitando essa contribuição, quando a gente fala da organização, são pequenas engrenagens. Porque assim, se essa engrenagem ela está individualizada, ela não funciona com toda essa organização. São esses ajustes que hoje o médico, porque ele não teve isso na cadeia da graduação, no assento que ele estuda a prática médica, porque o nosso mercado de negócios, ele mudou em 2013. Sim, e nem dá para julgar, falar ele não teve, né? Coloca isso na disciplina, porque tem que ser bom e ser médico, né? Perfeito, exatamente. Então, assim, para encurtar, esse momento de encurtar, olha, você não precisa ser o melhor na gestão do seu negócio. Você precisa estar bem assessorado. Perfeito. Esse é o ponto. Você tem que ter entendimento. Então, nós temos aqui um médico que ele pode dar o seu depoimento em relação a como que é administrar, porque nós tivemos em 10 anos uma mudança muito grande na parte de gestão de negócios para a área da saúde. São mudanças regulatórias que, olha, como que ele pode colocar um centro cirúrgico. E eu gostaria de complementar você, desculpe interrompê-lo, Lucas, Imagina. Que não é só a questão dessa mudança, e eu estou acompanhando muito isso de perto, porque nós estamos aqui lidando com a parte financeira dos médicos, que a margem, eu acho que não é só para a área médica, né? Eu acho que está acontecendo em vários setores isso, mas principalmente na área da saúde, porque a gente está vendo que os planos de saúde estão espremendo a margem de todo o setor. Então, o que eu vejo é que o médico ele está perdendo rentabilidade. Então, nos últimos 10 anos, o médico perdeu rentabilidade do negócio dele. Eu vou dar um simples depoimento aqui de um cliente nosso, que a gente fez uma consultoria, que ele falou assim, eu laudava 80 laudos por dia para ganhar, suponhamos aqui, hipoteticamente, 20 mil reais. Hoje eu estou laudando 160 laudos para ganhar os mesmos 20 mil reais 10 anos depois. Então, o que aconteceu? Ele está tendo que trabalhar mais para ter a mesma renda e perder o poder de compra por causa da inflação. Então, cada vez mais, o médico vai precisar buscar eficiência, porque as margens que o setor da saúde tinha, que a medicina tinha há 10 anos atrás, não são as mesmas que hoje nós estamos visualizando aí. É legal também essa contribuição de você falar das margens. Quando a gente fala de rentabilidade, é o estímulo um pouco trazendo agora para a parte tributária, da reforma tributária. Então, a rentabilidade é algo que todo mundo tem que ter uma noção. Olha, eu vendo um serviço, qual é a rentabilidade? Qual é o meu custo para a produção desse serviço? E o que também é importante mencionar, quando a gente está falando, olha, perdeu rentabilidade, qual é a consequência disso? Qual foi o reflexo? A gente pode citar aqui a quantidade de pessoas que estão se formando em médicos todos os anos. E eu até gostaria de ouvir a opinião do Guilherme aqui, nosso sócio que é médico. Guilherme, é falado sobre margem, sobre como precificar uma consulta, um procedimento dentro da faculdade de medicina?
Nada, Thiago. A gente liga pro colega que já se formou há mais tempo, né? Que já tem um consultório, né? No caso. E quanto que você cobra por tal procedimento? Vou fazer isso, é a primeira vez. E aí você cobra um pouquinho menos, porque você não Tá dá começando. tanto tempo, né? Quanto ele. E copia a receita do cara. Não sabe se é boa, se é ruim, se isso valoriza o seu serviço, mas aula disso eu não tive, não. Então, tá aí. Agora sim, ó, se você está começando e não entendeu nada nessa conversa, ótimo, porque você tem uma oportunidade de convidar a Raquel, fazendo o seu merchan aqui, Exatamente. para ela poder fazer um estudo do seu negócio. E fica tranquilo, você não vai pagar nada, tá? Esse é brinde para você agora. E nesse estudo ela vai mapear todas as áreas do seu negócio. E disso ela vai entregar a devolutiva do que você precisa. Se é uma contabilidade, se é um trabalho ali com o Dr. Lucas, ou uma proteção jurídica aqui com o Guilherme, ou um seguro. E a gente vai unir essas pontas com especialistas para entregar uma solução única para o seu negócio. Você vai ganhar tempo, eficiência e vai parar de correr risco. Tô certo? Exatamente, Raquel? é exatamente isso o nosso trabalho. A gente sempre agenda reunião com o médico para entender a dor. E hoje nós trouxemos aqui até agora várias dores que vocês têm. E a gente tem todas essas soluções porque a gente se tornou realmente um hub de soluções integradas. Então, eu consigo aplicar um treinamento para secretárias, eu consigo ajudar a gerenciar a clínica, eu consigo reduzir o seu imposto, ver qual o melhor regime tributário para a sua empresa, dentre várias outras coisas. Então, a gente fica 100% à disposição para agendar um bate-papo, sem nenhum compromisso, como o Alexandre falou, é totalmente gratuito. Nosso intuito é realmente gerar informação através do podcast, mas também quando a gente faz as reuniões olha, você está pagando muito imposto, acho que é um pouco do que o Alexandre também trouxe, ele tá lá, olha, o ideal é você ter um seguro, porque coisas podem acontecer, né? E a decisão é sua, de eu quero seguir ou não, mas a gente vai montar um planejamento sem custo nenhum, e nesse planejamento a gente vai orientar várias coisas, vai entender todo o cenário da sua produção médica ou da clínica, se você já for um médico mais experiente, então com 100% à disposição para uma reunião, vai ser um prazer, inclusive, atendê-los. Até seguindo para as perguntas, Lucas, eu queria te fazer uma pergunta também, foi do grupo lá, do escritório. Com a sua experiência no mercado de saúde e na gestão de empresas, quais foram os principais desafios ao integrar o BMP Group como um todo e expandir esses serviços para além das soluções financeiras? Porque a gente iniciou como consultoria financeira e tributária. E aí foram nascendo outras soluções como a contabilidade, que a gente separou, mas ainda iniciou com a contabilidade, depois foi criando a Bless, e aí outras empresas como a ProTodoc agora, e as várias milhares que ainda virão, porque vocês são terríveis. Eu queria que você explicasse pra gente um pouquinho. Denúncias. Momento. É importante frisar que a estatística mostra que 89% da classe médica paga imposto a mais. Sim. É cruel o que a gente está fazendo aqui. A gente está mostrando o que nós podemos ajudar. E para que você não perca tempo. E como a estatística mostra que 89% na área tributária paga para a classe médica imposto a mais, ao identificar uma solução completa, a gente leva para esse cliente uma parte tributária, mostra como ele pode reduzir de forma legal. Apareceram outras oportunidades que também a estatística mostra que o médico ele perde tempo, porque ele busca o que ele quer. Ele é muito bom em cuidar de pessoas, mas a parte de administrar um negócio realmente é complexo. Demanda o quê? Energia, demanda inteligência, planejamento para ser feito. E aí, o que realmente fez a união do BMP Group foi a união de especialistas. De soluções também. Isso, exatamente. Então, assim, como que a gente pode levar uma solução 360? Algo completo, algo personalizado. Nós estamos falando do mundo de negócios. Cada empresa tem a sua particularidade. Pegando no setor da saúde, cada empresa faz um tipo de repasse. Esse repasse é igual da clínica do colega? Não é. E aí, por isso, nasceu a parte da Bless para fazer essa parte de inteligência tributária. Verificar o que pode ser feito para um determinado segmento, para uma determinada especialidade, o que pode ser feito em relação à sucessão. Então, vamos pensar que
aqui o Thiago trouxe bem. O médico está preparado? Até que ponto o médico vai produzir? Até que idade? Foi falado essa semana que, olha, os médicos não têm uma proteção jurídica e nenhuma proteção. Olha, faleceu um médico. Isso acontece. Um sócio da empresa. É a eventualidade da vida. E aí, como que fica? A empresa vai se descapitalizar? Você vai precisar gastar o seu patrimônio? Então, é algo que realmente merece reflexão. Nós trouxemos aqui pontos que mostram por que a gente precisa, então, ter uma solução customizada e algo que seja especializado para a área da saúde. Excelente. E, Thiago, como você enxerga a evolução dos profissionais da área da saúde e quais são as oportunidades, na verdade, de inovação do BMP Group que a gente tem aproveitado aí para se diferenciar do mercado? Eu vejo o seguinte, que nós temos aqui as estatísticas das universidades que nos próximos 10 anos praticamente vão dobrar o número de médicos. Nós estamos falando que nós temos hoje próximo a 500 mil CRMs ativos e vai para 1 milhão. Né? Nós estamos falando em 30, 40 mil médicos sendo formados por ano. E o que eu percebo? Que, por isso que a gente constituiu aqui o grupo, muitos médicos, como a quantidade de médicos se formando é muito grande, muitos médicos vão chegar despreparados, desprotegidos, acho que essa é a melhor palavra, desprotegido, sem ferramentas, tá? Para trabalhar cada vez mais num ambiente hostil, porque nós estamos falando que os planos de saúde estão diminuindo a margem, o SUS não está tendo condição de atender a demanda e cada vez mais a população está envelhecendo e adoecendo. Então, cada vez mais o médico ele vai chegar num ambiente mais hostil e menos despreparado e com margens menores. Eu acho que essa é o grande desafio nosso de agregar valor, principalmente para esses médicos que vão entrar no mercado. Só uma contribuição aqui para o que o Thiago falou. Quando a gente está falando realmente da rentabilidade e a capacidade de produção do médico é calculada em horas, então a gente fala, olha, se esses profissionais que estão entrando no mercado, eles precisam trabalhar mais horas para poder atingir esse valor, o valor de repasse médico, eles acabam ficando realmente desprotegidos, porque eles precisam trabalhar mais tempo para ter a mesma quantidade de dinheiro e esse... dinheiro caiu o poder de compra. Tem isso mesmo. Então, assim, realmente são pontos de que como que você entra numa guerra protegido, o escudo. Então, é algo que a gente hoje projeta para o grupo, que é como que a gente pode levar uma solução para você, para que você tenha mais tempo, você tenha qualidade de vida e você consiga melhorar a prestação do seu serviço, você consiga atender com excelência os seus pacientes. Excelente. Então, eu encerro aqui as perguntas. Quero agradecer novamente cada um de vocês. Como a gente já falou, vamos marcar uma reunião, é sem compromisso algum. Estou aqui para ajudar você, médico. Então, compartilha esse nosso podcast com outros colegas médicos. Se inscreve aqui no canal para ajudar a gente a levar cada vez mais informações. Deixa o like porque ajuda bastante no engajamento e deixa aqui as suas dúvidas nos comentários. Estamos aqui com especialistas para resolver. O BMP Group ele é composto por especialistas, não só os que estão aqui, mas toda a nossa equipe. Então a gente está preparado para ajudar. Agradeço novamente, tenham uma excelente noite. Muito obrigado. Gostaria de agradecer também a Raquel pela excelente apresentação aqui. Raquel mandou bem demais. Parabéns, Raquel. E apenas uma última denúncia, então, de uma empresa de Campinas que está aliciando nosso funcionário sócio, Lucas. Sem comentários. Serão notificados. Então tá bom. Então tá bom. É isso, então. Obrigada mais uma vez.